Olá, eu sou o pastor Sérgio Fernandes e eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês de uma reflexão com base na palavra de Deus, num texto que está em nossa Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40, dos versículos 27 a 31. Quem está familiarizado com a Bíblia, creio que é um texto bastante conhecido e que nós vamos nesse momento ler juntos. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia para que abra a sua Bíblia nesse texto e acompanhe, independentemente da versão, da tradução de Bíblia que você tenha. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Internacional, a NVI. Se você tem aí um aplicativo da Bíblia no seu smartphone, você pode acessar nesse momento e acompanhe comigo a leitura. Isaías capítulo de número 40, os versos 27 a 31. Uma palavra que Deus colocou na boca do profeta para falar com Israel naqueles dias. O texto está escrito assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que Deus nos abençoe na meditação desta palavra. Nós vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento, de tal modo que não é preciso ser um profeta para afirmar ou para prognosticar, pode-se assim dizer, usando uma expressão muito própria do profeta, que antes de nós darmos o último suspiro, nós ainda haveremos de chorar de tristeza, nós ainda haveremos de passar por muitas angústias, aflições e tribulações nesse mundo. Sempre que nós nos deparamos com essa temática, o problema do sofrimento, existem algumas perguntas que são recorrentes. Por que a gente sofre? Por que nós sofremos? Há inclusive uma pergunta que foi título e é título de um livro: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essas e outras perguntas em geral são perguntas que sempre acabam repercutindo e desembocando na pessoa de Deus. Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Ele não acaba logo com todo o sofrimento no mundo? Tem um pastor americano chamado Charles Swindoll, que escreveu muitos livros, e ele comenta em um dos seus livros o seguinte: lidar com o sofrimento não é uma questão de identificar a causa, mas sim de se concentrar na resposta. Porque quanto mais a gente se esforça no sentido de tentar encontrar uma causa do nosso sofrimento, mais angustiados nós ficamos, mais cansados nós ficamos. E aqui eu não me refiro ao cansaço físico. Eu falo daquele cansaço que vai tomando conta da gente, que vai tomando conta da nossa alma. Eu falo daquele cansaço que faz com que a gente vá perdendo a coragem e passa a não ver mais nenhum sentido nas coisas. A partir daí, nós nos vemos sem forças, nós nos vemos desencorajados, nós nos vemos sem nenhum motivo, sem nenhuma razão para prosseguirmos, para seguirmos em frente. E foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias, por exemplo. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, está dito que ele chegou a dizer a Deus o seguinte: já basta, já tive o bastante, Senhor.
Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Foi isso que aconteceu com outro profeta, o profeta Jeremias, quando no capítulo 20, versículo 18 do seu livro, ele termina se queixando da seguinte forma: por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? E foi exatamente esse estado de desânimo, de prostração, que se abateu sobre o povo de Israel nos dias do profeta Isaías, nesse texto que eu acabei de ler. Nesse texto, Deus, através do profeta, está falando ao seu povo que ainda experimentava as consequências do exílio babilônico. Exílio esse que sofreu, ou que durou, melhor dizendo, aproximadamente 70 anos. Isaías tem que falar a um povo que estava desanimado, cansado de lutar. Mas Deus, através do profeta, vai e lhes traz uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. E também apresenta desafios. E eu creio que através dessa palavra Deus deseja hoje nos trazer também uma palavra de encorajamento. E por meio dela há uma mensagem que Deus quer enviar ao meu coração e ao seu coração. E nessa mensagem há dois desafios. O primeiro desafio é o desafio que Deus fez àquele povo, o desafio de corrigir a visão. Pelas palavras do profeta, a gente percebe que aquele povo estava com uma visão errada, uma visão equivocada, em pelo menos 3 áreas da sua vida, e eles precisavam corrigir. E quem sabe não são áreas da nossa vida que nós também precisamos corrigir a nossa visão. Quem sabe nessas áreas da nossa vida nós também não estejamos com a nossa visão equivocada. A primeira área que eles precisavam corrigir a visão era em relação à própria vida. Verso 27, nós vemos que o profeta alerta ao povo para que eles não se deixassem abater, para que eles não permitissem que o seu coração fosse envolvido pelas trevas do pessimismo. Porque as nossas atitudes muitas vezes são determinadas pela visão que nós temos da vida. Se a nossa visão da vida for pessimista, isso acabará refletindo na maneira como nós nos comportamos, como nós agimos. Segundo lugar, uma segunda área que aquele povo precisava corrigir a sua visão era a visão a respeito deles mesmos. Por conta de uma visão absolutamente negativa, equivocada que eles tinham de si mesmos, eles estavam como que carregando uma baixa autoestima. Segunda parte do verso 27, nós vemos o profeta Isaías exortando o povo para parar de falar coisas negativas. Não é que as palavras tenham poder em si mesmas. O problema é outro. O problema é que de tanto uma pessoa falar, por exemplo, eu sou incapaz, Deus não olha para o meu estado, a minha vida é ruim, coitado de mim. E de tanto a pessoa ficar repetindo essas coisas, ela acaba se convencendo disso. Há um texto no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, na versão de Bíblia revista e corrigida, que aparece as seguintes palavras: aquilo que o homem pensa no seu coração, assim ele é. Mas penso que há uma terceira visão, ou terceira área que eles precisavam corrigir a visão, que era justamente a visão que eles tinham a respeito de Deus. Os versos 27 e 28 nós percebemos que no sofrimento daquele povo eles começaram a levantar acusações contra Deus. A primeira acusação foi a da indiferença, quando eles diziam a respeito de Deus o seguinte: o Senhor não se interessa pela minha situação, não se interessa pela minha causa. E isso geralmente acontece conosco quando nós passamos a frequentemente fazer perguntas do tipo: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não se importa com o meu sofrimento? Será que Deus não percebe a minha angústia?
Ou então aquela pergunta que os discípulos fizeram quando estavam dentro daquele barco. Jesus estava dormindo e havia uma grande tempestade em alto mar e os discípulos disseram: Mestre, não se importa que venhamos perecer? Então a primeira acusação que aquele povo estava fazendo em relação a Deus, e que era fruto de uma visão equivocada que eles tinham a respeito do Criador, era a acusação da indiferença. E a segunda acusação foi a da injustiça. É quando eles diziam: o meu Deus não considera a minha causa. O meu Deus não advoga a minha causa. E quantas vezes nós nos dirigimos a Deus dizendo o seguinte: Senhor, não é justo o que está acontecendo comigo. Senhor, não é justo. E pode até não ser justo. Mas o problema é quando a gente acaba projetando essa injustiça sobre a pessoa de Deus. Portanto, o primeiro desafio que Deus fez àquele povo e faz a cada um de nós dessa reflexão é o desafio de verificarmos a maneira como nós estamos enxergando. Como nós estamos enxergando a vida, como nós estamos enxergando a nós mesmos e como nós estamos enxergando a pessoa de Deus. Quem sabe nós não estamos precisando fazer um ajuste ou mesmo uma correção da nossa visão. E o segundo desafio que Deus fez àquele povo, e creio que faz a mim e a você, é o desafio de esperar nele, de esperar em Deus. Na primeira parte do versículo 31 desse texto que foi lido, o profeta diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor. Esperar é um grande desafio. Esperar é quase sempre uma tarefa muito difícil. Principalmente para aqueles que são agitados, ansiosos. Eu conheço pessoas que não pegam fila para nada, não aguentam esperar. O fato é que todos um dia se cansam de esperar. E o profeta diz no versículo 30 que isso ocorre até mesmo com os jovens. Até mesmo com aqueles que passam uma imagem de incansáveis. O problema é que quando estamos caminhando, cansados de esperar, é mais fácil de cometermos erros. O cansaço nos faz adiantar processos, trocar, numa expressão popular, os pés pelas mãos, queimar etapas. Quantas pessoas que hoje estão colhendo sofrimentos na vida porque se cansaram de esperar. E aqui nesse texto, através do profeta, Deus desafiou aquele povo e nos desafia hoje a esperar nele. E essa espera tem consequências, e aqui nesse texto nós vemos 3 consequências, que são promessas para aqueles que decidem esperar em Deus. A primeira é que aqueles que esperam em Deus serão fortalecidos. Verso de número 29, nós temos essa promessa de que principalmente nos momentos difíceis, os momentos de fraqueza e de cansaço, nós podemos sim ver o poder de Deus agindo em nós, a fim de multiplicar as nossas forças e nos fazer prosseguir. Onde você tem buscado a força para viver? Você tem confiado na força do seu próprio braço? Você tem confiado na sua própria inteligência? A força que nós necessitamos está em Deus. E quando nós tomamos atitude, como está aqui nesse desafio proposto, de esperar nele, de esperar em Deus, diz aqui o profeta que ele nos fortalece para prosseguir na jornada sem desistirmos. Verso 29, não está escrito que Deus vai resolver os problemas no lugar do que está cansado e sem vigor. O que está escrito nesse verso é que Deus dará força ao cansado para que ele possa continuar, para que ele possa seguir em frente. E esta é a obra que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida.
a de nos fortalecer, a de restaurar o nosso vigor, a fim de que a gente não precise parar, a fim de que a gente não precise se entregar, desistir das lutas diante das dificuldades da vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me vendo pela primeira vez, será que você está cansado de esperar a ponto de querer entregar os pontos e desistir? Se esse é o seu caso, Deus lhe diz por intermédio desta palavra: olhe para mim, olhe para mim. Eu sou Deus que estou acostumado a fazer coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Espere em mim, renove as suas forças em mim. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a palavra que se renova diante de nós nesse momento. Mas há uma segunda promessa. É a promessa de que aqueles que esperam em Deus terão a sua sorte mudada. Versos 30 e 31, na primeira parte, diz o seguinte, que é extremamente forte aqui nessa sequência que aparece aqui, é que tinha tudo para terminar em tragédia. Se não, vocês vejam, o que é que se pode esperar depois que a pessoa se cansa, fica exausta, tropeça e cai? Qual será o próximo passo? Desistir? Entregar os pontos? Mas o texto aqui deixa claro que quando a pessoa está prestes a desistir, ocorre uma mudança extraordinária. Há uma mudança da própria sorte, porque a pessoa toma a atitude de esperar no Senhor. E por esperar no Senhor, do pó, do chão, Deus a levanta. Deus levanta essa pessoa e renova as suas forças. Às vezes, nós somos levados a dizer o seguinte: eu estou no fim. Eu estou no limite das minhas forças. Eu acho que não dá mais. Eu não tenho mais condições de dar um passo mais sequer. Pois na hora em que nós estivermos pensando assim, a promessa de Deus é que a mão do Senhor nos alcança, renova as nossas forças e nos faz subir alto, com asas como de águia. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E a palavra de Deus vai deixar claro. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa claro que o grande propósito de Deus é de nos transformar de glória em glória até que sejamos a imagem do seu Filho Jesus. E para cumprir esse propósito, Deus não vai desperdiçar nada, nenhuma circunstância. Para cumprir esse propósito, Deus estabelece planos para a nossa vida. O problema é que, às vezes, alguns dos planos que Deus tem para nós não dão certo. Não porque eles foram mal projetados, não porque eles foram mal feitos. Eles não dão certo porque nós estragamos esse plano. Nós erramos, nós pecamos. Nós muitas vezes nos desviamos do caminho da vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente entra nesse processo que aparece aí no versículo de número 30. Nós vamos nos cansando, ficamos exaustos, tropeçamos, caímos. E aí o plano de Deus não dá sequência, porque ao invés de estarmos andando, nós estamos caídos. Mas é nessa hora que o Deus que é rico em misericórdia escreve um novo plano para a nossa vida. Sabe por que eu tenho certeza disso?
Porque Deus não tem um só plano. Deus tem planos para nós. Por isso é que ele disse ao povo de Israel, a esse mesmo Israel, nos dias do profeta Jeremias, eu bem sei os planos que eu tenho para vós. São planos de paz para vos dar um futuro melhor. Portanto, levante a cabeça, saia desse estado de prostração. Se houve algum momento da sua vida em que você frustrou um plano de Deus, saiba que Ele não tem um plano somente para a sua vida. Deus tem planos. E se você frustrou algum plano dele, Ele é Deus poderoso para escrever um outro plano, um novo plano, que certamente vai ser mais maravilhoso do que o primeiro, porque Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de misericórdia. E uma terceira promessa que eu vejo aqui nesse texto, para aqueles que decidem esperar no Senhor, é que aqueles que esperam no Senhor poderão caminhar firmes. Verso 31, nós temos essa promessa muito clara, de que Deus vai dar um caminhar firme e seguro. De que quem espera no Senhor não vai caminhar aos trancos e barrancos, com medo da manhã, inseguro. Porque quem de fato espera em Deus passa a andar com confiança na certeza de que sua vida está nas mãos do Pai. Agora, o que me chama a atenção no versículo 33, ou versículo 31, melhor dizendo, é que há três verbos que estão em ordem decrescente. Os verbos são voar, correr e andar. Obviamente que a ordem natural das coisas seria seguir um processo crescente. Um processo absolutamente inverso do que está aparecendo aqui no texto. O processo natural seria andar, correr, ganhar velocidade e voar. Mas o profeta, sabiamente inspirado por Deus, inverte esta ordem. E ele diz: voar, correr e andar. Por quê? Eu penso que o mais difícil não é você alçar o voo. O mais difícil não é uma breve corrida. O mais difícil é uma longa e perseverante caminhada. Algumas vezes, na vida nós estamos como que lá em cima, voando. Outras vezes estamos agitados, correndo. Mas continuamente nós estamos andando. Eu conheci pessoas que começaram com tudo. Começaram na vida, começaram um projeto com todo o gás, com toda a gana, voando, correndo. Mas hoje, nem caminhando mais elas estão, elas pararam. Estão totalmente fora do caminho. Porque é justamente no andar, é justamente na rotina da vida que nós podemos nos cansar. Mas com Deus, nós temos essa promessa e essa certeza de que nós podemos caminhar seguros, continuando e contando com a sua presença durante o nosso caminhar. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor podem contar com a certeza de que Ele estará ao lado deles, de que Ele é o Deus fiel e que ainda que eles venham caminhar pelo vale da sombra da morte, eles não precisam, como disse Davi, temer mal algum,
porque o Senhor está com eles. Receba essa palavra para a sua vida. Receba essa palavra para a sua caminhada, para a continuação dos seus dias. Espere em Deus, nesse Deus que promete lhe dar um caminhar seguro e firme, constante, se a Ele você entregar todos os seus cuidados. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, conduzindo os seus passos, repreendendo todo o mal, concedendo a você graça para prosseguir nessa jornada sem desanimar, sem desistir. E ainda que você um dia venha ficar exausto, cansado, que você possa continuar contando com essa certeza que essa boa mão do Senhor é poderosa para renovar as suas forças e dar a você a certeza de um caminhar contínuo, perseverante. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue resplandecendo o teu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde, te livre do mal. Que o Senhor te proteja. Desde agora e para sempre. Deus te abençoe.